né, de uma base onde o estudo estava acima de qualquer coisa no que diz respeito à reunião dos santos. Então, por causa disso, nós perdemos muito naquilo que diz respeito à essência do louvor da igreja. Então, que o Senhor nos ajude nessa tarde, que o Senhor quebre esses paradigmas no nosso coração e que o Senhor tenha liberdade mesmo, sabe, de nos ensinar. Ó Senhor, por misericórdia, Senhor. O Senhor sabe que nós temos uma dificuldade enorme de receber qualquer tipo de ensinamento, né, no nosso coração. Quanto que o Teu Espírito tem ministrado a nós e quanto que nós temos sido duros para ouvir a Tua voz. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nessa tarde nós estaremos aqui durante mais esse tempo, aprendendo um pouquinho aos Teus pés sobre alguns princípios, sobre os cânticos, os hinos, o louvor na Tua igreja. E nós reconhecemos todos que precisamos que o Senhor lave os nossos pés, que o Senhor nos eduque, que o Senhor nos discipline, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos ensine. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda a minha mente, Senhor, o meu coração aqui, as minhas emoções, irmãos que estão lá em Ariquemes, ó Pai, e os irmãos que estão aqui no entorno também, ouvindo a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a receber do alto a Tua palavra. Não deixa, Pai, que o inimigo possa usar qualquer método, qualquer meio para atrapalhar, Senhor, essa ministração. Ó Senhor, guarda essa transmissão, guarda essas redes de computador, guarda todo esse sistema, Senhor, que nós reconhecemos que esse sistema, ele é uma coisa caída, esse sistema. Mas o Senhor é soberano, o Senhor está sentado no trono, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, e não existe nada, nem ninguém nesse universo que não esteja sujeito à Tua autoridade. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, na autoridade do Senhor esse tempo, e pedimos ao Senhor para o Senhor nos guardar, por misericórdia. Peleja por nós, Senhor, e abra os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a Tua voz. E dilata o nosso coração, para que nós possamos receber tudo aquilo que é do Senhor. E livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que é da carne, de tudo aquilo que é do homem, de tudo aquilo que é tradição, de tudo aquilo que é de nós mesmos. Esse é o nosso pedido aos Teus pés, ó Deus. E nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, na semana passada, nós fizemos aquela recapitulação e procuramos adentrar um pouco, né, nesse estudo bíblico sobre os princípios, né, que diz respeito ao louvor na igreja. E nós estivemos vendo, né, através das Escrituras, como que o louvor foi introduzido no meio do povo de Israel. E tomamos de lá alguns princípios para o nosso viver de igreja. Hoje, eu gostaria, né, de tratar com os irmãos mais de alguns aspectos práticos no que diz respeito ao louvor. Contudo, né, nós vamos tomar como base a palavra de Deus e alguns versículos eu quero deixar para o final da nossa ministração, até para os irmãos poderem anotar e estarem meditando durante a semana. Eu quero, se assim o Senhor permitir, eu quero ver se no próximo sábado a gente consegue concluir esse assunto. Mas isso vai depender bastante de quanto nós avançaremos hoje nesse aspecto mais prático que eu gostaria de trazer para os irmãos, daquilo que nós temos entendido ser, de fato, né, não mais os aspectos negativos, ainda que nós vamos até colocar alguns a nível de instrução, mas os aspectos positivos mesmo, sobre as diferentes reuniões, né, e essas diferenças que nós encontramos também, né, na música, nos hinos, nos cânticos espirituais, no louvor e na adoração. Queria tomar como base para a nossa meditação um texto que se encontra no livro de Salmos. O livro de Salmos, nós sabemos que era o inário, né? O livro de cântico do povo da primeira aliança. Ele é dividido, em 5 livros. E nós vamos meditar aqui no Salmo 40, né?
Salmo de Davi está aí nesse primeiro conjunto de livro de Salmos, ou seja, no primeiro livro, né? E, para curiosidade dos irmãos, o primeiro livro vai do Salmo 1 até o Salmo 42. O segundo livro vai até o 72 e assim sucessivamente, né? Mas vamos aqui tomar o Salmo 40 e os primeiros 3 versículos, e nós vamos usar esse salmo como uma base, um pano de fundo para a nossa meditação hoje. Amém? Salmo 40, a partir do verso 1. Diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu quero lembrar aos irmãos que o povo de Israel aprendeu a louvar o Senhor desde a saída do Egito. Logo que o povo de Israel sai do Egito, nós vamos encontrar lá Miriam, né, cantando, louvando ao Senhor, bendizendo o nome do Senhor e agradecendo o Senhor por aquele livramento glorioso que o Senhor deu para eles, né? Mas Moisés, ele nunca ousou colocar esse assunto do louvor no culto do povo de Israel. Nós sabemos, né, lá pelo livro de Êxodo, que Moisés, ele trouxe tudo aquilo que ele viu, né? Toda aquela visão celestial ele trouxe, e então nós temos aquele modelo de adoração do tabernáculo, né? Com todas aquelas peças, com todos aqueles cerimoniais, exatamente de acordo com aquilo que Deus ministrou a ele. Ele não tirou nada e não acrescentou nada, né? Isso foi o que Moisés fez, né? Aí o rei Davi foi quem introduziu o louvor no culto do povo de Israel. Sobre esse aspecto, eu tenho um comentário particular, sabe? É um comentário meu. Eu entendo que Deus, ele não mostrou nada com respeito ao louvor para Moisés. Por quê? Porque o que Deus sempre desejou no que diz respeito à adoração, ao louvor, que esse tipo de culto, esse tipo de ação, sabe, ele fosse algo que nascesse ou que fosse gerado no coração do adorador, não como uma exigência, uma obrigação, um mandamento, não. O louvor, a adoração, deveria ser uma expressão espontânea do coração do adorador. Esse é o entendimento meu. Por isso que Deus, ele não pede, né, para que isso seja colocado no culto. Ele deixa marcas, né? Ele deixa marcas que ele era digno de ser honrado, digno de ser exaltado, digno de ser adorado, mas ele não pede para que se faça isso para ele no seu culto. Então, quando Davi, né, ele consegue alcançar aquilo para que ele tinha sido separado, né, quando ele chega a reinar. Então, é aí, logo nas suas primeiras etapas como rei, né, quando ele fala assim, preciso trazer a arca para o seu devido lugar, que é estabelecido o louvor no tabernáculo. Nós sabemos, pela palavra, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Nós podemos dizer assim que, além de rei, né? Porque ele é aquele rei que Deus desejou. Além de ser aquele rei que Deus desejou, ele conhecia o coração do Senhor. Ele conhecia as batidas do coração do Senhor por intimidade. E ele era um homem do louvor, né? Nós olhamos para os Salmos e nós vimos que a grande maioria dos Salmos foram compostos pelo rei Davi. Então, é muito maravilhoso nós olharmos para esse aspecto do louvor, né? Que o louvor,
ele nos é dado pelo Senhor, como nós lemos o Salmo, e pôs um novo cântico, ou seja, o louvor nos é dado pelo Senhor, mas ele jamais vai cobrar que nós entoemos louvores a ele, de modo nenhum. Isso deve surgir de um modo espontâneo no nosso coração, ou seja, o nosso espírito deve buscar no Espírito Santo, né? Todo esse amor, todo esse sentimento de gratidão e gozo que nós temos do Senhor e expressá-lo em louvor, adoração e honra ao Senhor. Então, irmãos, esse é o entendimento que eu tenho sobre a introdução do louvor no culto ao Senhor, que foi algo espontâneo. No Salmo 40, nós vamos tirar aqui o primeiro princípio sobre o louvor. Então, eu quero mostrar para os irmãos aqui, de um modo assim bem simples, como nós encontramos esse princípio. Então, diz assim a palavra: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Né? Nós vimos aqui que o salmista, né, nós vemos no texto, né, que o salmista está numa situação onde ele não pode fazer mais nada por ele. Né? É assim que nós também fomos alcançados, não foi? Nós estávamos numa situação que a gente não podia fazer nada pela gente, né? Estávamos no abismo, num charco de lodo horrível, no lamaçal do pecado, totalmente perdidos, como diz o apóstolo Paulo, sem esperança, sem Deus no mundo. Era essa a nossa situação, né? Então, eu penso que esse Salmo 40, de certa forma, ele vai contar a experiência de todo aquele que um dia foi alcançado pela graça de Deus. Acho que ninguém escapa desse salmo. Então, o salmista está contando essa experiência tão maravilhosa de como foi que ele foi alcançado, como ele foi salvo. Então, ele diz, né, que o Senhor o tirou, graça sobre graça, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Mas o Senhor não apenas tirou, né? Então, ele diz assim, ó, pôs os meus pés sobre uma rocha. Que maravilhoso, né, irmãos? O Senhor não fez isso com a gente também? O Senhor nos colocou em Cristo, colocou Cristo em nós, né? E ele continua dizendo, né? Firmou os meus passos. Então, né, irmãos, isso é tão maravilhoso, né? Porque para a gente andar, a gente precisou que o Senhor nos firmasse também, né? Que esse joelho desconjuntado, esses pés vacilantes, não tinha condição de fazer nada, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele tem feito isso conosco. Ele também tem firmado os nossos passos e nos capacitado a andar, a prosseguir, né? A seguir o Cordeiro. Graças a Deus. Mas o texto não termina aí. Então ele continua, e a continuação entra no nosso assunto. Porque no verso 3, ele começa dizendo assim, ó, e pôs um novo cântico na minha boca. Graças a Deus. Então, agora nós encontramos, né, a verdadeira razão da existência da música. A verdadeira razão. Nós falamos lá sobre a queda, sobre aquilo que os ímpios fazem, como que, né, a humanidade flerta com a música, buscando alento de alma, alento espiritual, esperança, buscando lembranças, buscando consolo, buscando conforto, né? Como a gente vê nas escrituras, até mesmo Saul buscando um jeito, né, de se livrar daqueles demônios, né, através da música. Mas nós, irmãos, não. Nós recebemos também do Senhor um novo cântico. Todo nascido de novo precisa compreender isso desde o começo, que nós fomos regenerados para louvor da glória da sua graça. Consegue entender isso? Nós fomos regenerados para louvor da glória da sua graça. Então, ao expressarmos a nossa gratidão a Deus, né? O que nasce? Nasce um cântico novo. Sabe, hoje nós vamos, assim, tocar em alguns aspectos negativos sobre o louvor, mas antes eu gostaria de deixar bem forte essa impressão com os irmãos, que no pacote da redenção existe a inspiração para exercitar a gratidão. Louvado seja Deus! Todos nós somos feitos em Cristo, poetas para o Senhor.
Todos nós somos feitos em Cristo, compositores para o Senhor. Todos nós. É só você parar um pouquinho, sabe? Deixar os barulhos desse mundo distante, deixar o seu coração quietinho e trazer à memória aquilo que dá esperança, que você vai perceber aí dentro do teu espírito, sabe? As notas sendo formadas, as frases sendo preparadas e a poesia sendo pronta. Um hino de louvor ao nosso Deus. Como que isso faz falta na igreja? Você sabe por que nós temos assim essa lacuna, essa ausência de cânticos novos, essa ausência de visitação espiritual no louvor, essa ausência de realidade na adoração? Sabe por que nós temos essa lacuna? Sabe, eu vou dar uma paradinha na mensagem e vou contar uma ilustração para vocês que um irmão veio pregar aqui para a gente e colocou essa ilustração. E quando ele terminou, um obreiro falou assim, ó, esse irmão demorou 14 anos para voltar aqui. Agora eu quero que ele fique 40 anos sem voltar aqui. Tão bravo que o irmão ficou pelas verdades que o obreiro falou, sabe? Mas o irmão falou o seguinte, o irmão falou que o leão, ele na natureza, ele desde que ele nasce, ele é ensinado a caçar a sua comida, a caçar a sua presa. Então, por isso ele é ágil, ele é feroz, ele é o rei da selva. Mas, quando esse leão é apanhado e levado para a jaula, e ele tem aquela reprodução em cativeiro, aqueles leõezinhos do cativeiro, eles já crescem acostumados com a ração. Então, tem lá no zoológico, né, aquele tratador que todo dia chega com um potinho de ração e dá lá para o leão. Ele não precisa mais matar nada, ele não precisa mais caçar nada. As 3 refeições que ele precisar no dia será servida na hora certa por aquele tratador. E então, aquele leão é um leão de jaula. Se um dia ele for solto na natureza, ele vai morrer de fome, porque ele recebeu tudo pronto a vida inteira. Então, ele nunca precisou, sabe, desenvolver aquilo para que ele foi criado, porque ele sempre encontrou a ração ali. E o irmão usou essa ilustração para falar de nós, crentes, para falar que nós, sabe, nós nascemos de novo e somos educados a receber tudo pronto, tudo pronto. Nós já temos os louvores que alguém compôs para a gente cantar, nós já temos os músicos, nós já temos os pregadores, nós já temos os mestres, nós temos tudo pronto. A única coisa que a gente faz é sentar e comer. Então, o dia que o tratador faltar, a gente está perdido como aquele leão de jaula jogado na selva, né? Sem nenhuma experiência. Então, irmãos, que o Senhor nos livre disso, sabe? Que o Senhor nos livre disso mesmo. Que a gente tenha essa consciência que nós recebemos do Senhor. Essa condição de poder, sabe, no Espírito, em comunhão com Ele, ter esse coração poético de poder adorar o Senhor com um cântico novo. Isso, irmãos, é muito sério. Nós podemos dizer que na vida cristã normal, um hino de louvor ao nosso Deus também faz parte de toda a graça que temos recebido. O louvor, então, deve ser a primeira resposta de fé. Quando, de fato, cremos, o primeiro resultado deve ser o louvor. Deixa eu tentar explicar isso para você. Antes de nós crermos, nós estamos murmurando, nós estamos pedindo, nós estamos buscando, nós estamos clamando. Lembra da primeira parte do Salmo? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele me ouviu o meu clamor, né? E se aproximou de mim, né? Então, enquanto nós não temos fé para crer naquilo que Deus fez, nós estamos pedindo, Senhor, o Senhor tem que me fazer de novo, Senhor, o Senhor tem que me perdoar os meus pecados, Senhor, o Senhor tem que me purificar, Senhor, o Senhor tem que me redimir, Senhor, o Senhor tem que fazer tua obra na minha vida, Senhor, o Senhor tem que me ensinar a andar, né? Senhor, eu preciso de livramento, Senhor, eu preciso de cura, Senhor, eu preciso de novo nascimento, Senhor, eu preciso de crescimento. Essa é a nossa condição normal, né? Na nossa incredulidade. Mas quando nossos olhos são abertos e nós vimos que o Senhor nos salvou, nós vimos que o Senhor nos perdoou, nós vimos que o Senhor nos curou,
nós vimos que o Senhor nos ensinou, nós vimos que o Senhor, ele fez tudo por nós. Então, na medida que os nossos olhos são abertos para ver que está consumado, qual deve ser o resultado normal daquele que creu? Mesmo antes das coisas acontecerem, mesmo antes dos milagres acontecerem. Porque nós deveríamos, sim, irmãos, orar, clamar, buscar, mas não até o milagre acontecer, mas até ter fé de que Deus já fez. Porque no momento em que a fé toma conta do nosso ser, então o resultado é gratidão, louvor e adoração por aquilo que o Senhor já alcançou. Que maravilhoso é isso. Então, irmãos, como precisamos realmente que o Senhor restaure essas verdades, né, no nosso coração. Quero colocar esse assunto um pouquinho de lado, para nós buscarmos mais um princípio lá no Antigo Testamento, para a gente avançar nesse estudo, né? Antes disso, eu vou fazer uma citação aqui que a maioria dos irmãos já deve saber. Mas essa palavra que eu usei tantas vezes aqui, louvor, né? Que nós temos algumas palavras, mas eu tenho usado bastante essa, louvor. Essa palavra louvor, na nossa língua, ela significa falar bem de. Isso é louvor. Não é propriamente dizendo música em si, ou poesia, mas todas as vezes que você fala bem de, isso é louvor, no nosso idioma. Mas vamos lá em Êxodo, no capítulo 30, que eu quero tomar um exemplo lá de Êxodo, para nós avançarmos aqui no nosso estudo. Êxodo, capítulo 30, versículo 37 e 38. O assunto aqui é o incenso sagrado, né? E ainda que o incenso na palavra de Deus, ela fala da nossa vida de oração, o incenso também, ele é uma tipologia daquilo que nós fazemos quando nós estamos cantando, louvando ao Senhor de coração. Por quê, irmãos? Porque o incenso, né, onde está o valor do incenso? O incenso era aquele material que ele era retirado da seiva das plantas. Ou seja, ele era feito com aquilo que estava no interior das plantas. Por isso ele é tão precioso, tão caro, tão difícil de se conseguir, porque você precisava extrair isso de dentro para fora. E nesse aspecto, o incenso também prefigura o nosso louvor a Deus. Tá? Então, vamos ler esse texto. Diz assim o verso 37. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal, como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Esse é um outro texto que nós vamos colocar base junto com aquele primeiro e vamos usar bastante hoje, né? Baseado nesses dois textos, nós devemos trazer praticamente todo o estudo de hoje. E aqui ele está falando que havia dois tipos de incenso entre o povo de Israel. Havia o incenso sagrado, né, que era esse incenso que tem uma composição específica, e ele não poderia ser usado para si mesmo. Não o fareis para vós mesmos. Ou seja, será santo para o Senhor. Tem uma repreensão aqui, porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis para vós mesmos. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Então, já assim, de imediato, usando essa ilustração, nós vamos tocar nesse assunto dos cânticos, nesses dois aspectos. Tá? Nós vamos encontrar no ensino das Escrituras, né, principalmente nos Salmos, nós vamos encontrar pelo menos 3 direções do louvor, 3 direção dos cânticos, né? 3 direção dos hinos. Mas nós vamos ver aqui que existe aquele incenso que é exclusivo do Senhor. Nós vamos ver aquele incenso que é só dele mesmo, que o homem não deveria fazer para si,
E nós vamos ver, né, já como, vamos dizer assim, como antônimo da expressão, né, nós vamos ver que o homem produzia incenso para ele mesmo cheirar, né? Então, irmãos, nós não temos essa cultura, né, que tem os orientais de fazer incenso. Por isso, nós não entendemos tanto disso. Mas a gente sabe que esse assunto tem algo a nos ensinar a respeito do louvor. E a primeira parte, né, que nós encontramos aqui é que esse incenso que tem todo esse valor, que é algo tão raro, tão difícil de se conseguir, né, por sair de dentro da seiva, né, os sacerdotes do Senhor, eles tinham muitos incensos e especiarias que eles podiam queimar nas suas casas, para eles mesmos apreciarem. Mas havia uma determinada composição que era proibida de ser cheirada, né, fora do santuário. Ela só, o adorador até podia cheirar, mas se ele estivesse oferecendo ao Senhor, lá dentro do santuário, né? Esse era o incenso sagrado, né? E havia uma grande variedade, né, de incenso que era queimado para eles mesmos. Agora, quando nós estudamos a palavra, a gente não vai encontrar muito isso. O que a gente vai encontrar mais era aqueles incensos que era queimado diante da presença do Senhor. Nós vamos ver tanto em Levítico, Números, né, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Nós vamos encontrar isso também em 1 Reis, 2 Reis, só que aí jamais como reprovação, 1 Crônica, 2 Crônicas. Nós vamos encontrar alguma coisa nos Salmos, nós vamos encontrar alguma coisa nos profetas, sempre falando, né, de quando eles iam ofertar ao Senhor aquelas ofertas de manjares, aquelas ofertas voluntárias. Lá estava também o incenso como perfume de cheiro suave ao Senhor. Mas também nós vamos encontrar algumas reprovações, onde nos é informado na palavra, por exemplo, que Salomão também queimou incenso, né, aos ídolos, nos montes, para satisfazer suas mulheres, e tantos outros, né, homens de Israel que profanaram o nome do Senhor, queimando incenso aos Balaíns, aos Moloques e a Baal, e toda aquela casta de ídolos que eles se prostituíram e que produzia isso muita tristeza no coração do nosso Deus, né? Então, tomando toda essa gama de ilustração de incenso para compreender um pouquinho o louvor, nós até conseguimos, sabe, com essa bela ilustração, nós conseguimos entender que existe diferentes direções para a música na igreja. Diferentes direções. E não tem como nós tratarmos desse aspecto no coletivo primeiro. Nós precisamos apreciar primeiro o ensino individual para depois avançarmos para o coletivo. Porque eu vou tocar primeiro num assunto que a gente não tem quase citações na palavra sobre ele, mas a gente tem muito na vida prática da igreja. Então, nós vamos ver até onde, né, esse assunto na nossa vida prática é agradável a Deus e até onde nós vamos além daquilo que nós deveríamos, né? Talvez os irmãos já entenderam do que eu estou falando, né? Porque eu estou tocando no assunto da música, né? Da música como ela é recebida hoje, né? E infelizmente, nós temos assim nos nossos lares, no nosso dia a dia, né? Nós temos muitos irmãos que estão tão, vamos dizer assim, habituados a ouvir música, que surge aquela ideia no seio da igreja de que a música é para nós, é tão somente para nós, para apreciarmos com o nosso ouvido, né? Então a gente vai no culto e a gente pede para os irmãos cantarem aquelas músicas que nós gostamos de ouvir, que nós apreciamos, que faz bem para o nosso coração, que nos enche de alegria, de temor, de esperança, né? Então, irmãos, nós precisamos colocar esse assunto no seu devido lugar. Porque, assim, no meu entendimento, irmãos, isso entra no termo do incenso do lar. Então, eu creio mesmo, sabe, que a nova criatura, ela precisa realmente abandonar aquele
panteão de músicas seculares que antes era o hábito dele ouvir o tempo inteiro, né? Porque antes de conhecer o Senhor, a gente era assim também. Nosso coração, né, precisava de toda aquela musicalização do mundo, né, para se enganar, para o dia passar, para se entreter. E agora nós vamos nos entreter de música gospel, né? Que o Senhor nos livre disso. Mas, né, eu preciso dizer isso para os irmãos, no intuito firme de aprendermos a louvar o Senhor. Então, nesse intuito de aprender a louvar o Senhor, nós precisamos ouvir, porque essa é uma maneira da gente aprender, não é verdade? Agora, o que a gente precisa ouvir? A gente precisa ouvir aqueles cânticos que, em primeiro lugar, sabe, eles condizem com a verdade. E se os irmãos pegarem toda a música gospel que os irmãos têm acesso e fazer uma seleção baseada na verdade da Escritura, com certeza, irmãos, vai sobrar um pouquinho assim, ó, de música para os irmãos ouvirem. E isso é muito importante. Por quê? Porque se você ouve, já desde o começo da sua carreira cristã, você ouve hinos que estão cheios de erros doutrinários, o que isso vai produzir com o teu coração? O que isso vai produzir com a tua mente? O que isso vai produzir com o seu entendimento da palavra de Deus? Meus irmãos, então, esse é um assunto muito sério, que nós precisamos buscar do Senhor graça para aprender a selecionar os hinos que nós ouvimos com esse intuito de aprendermos a cantar, para cantar na congregação. Sabe, uma coisa que eu acho assim, quase estúpida. Não é estúpida, irmãos, porque o nosso caderno de cânticos, ele deve existir mesmo, e nós devemos, sabe, oferecê-lo àquelas pessoas que estão nos visitando, que nunca tiveram acesso aos nossos cânticos, nunca tiveram reunidos com a gente, nunca participaram com a gente. Então, sempre chega na igreja, né, uma pessoa que não conhece, que nunca esteve, um visitante, e um irmão deve se sentar do lado dele com o caderno de cântico, e na medida que a igreja for cantando, esse irmão deve ir abrindo lá os cânticos e ajudando essa pessoa a pelo menos ler o que nós estamos cantando, sabe? Mas eu acho um absurdo os irmãos não conhecerem os cânticos que eles usam no dia a dia no louvor da igreja. Então, nesse aspecto, irmãos, eu penso que nós realmente precisamos ouvir música, né? Pedir para os irmãos gravarem, pedir para um irmão que toca, que canta, cantar aquele corinho, sabe? Cantar todos os corinhos, todo o caderno de música, ou marcar uma reunião com os irmãos e passar cada um dos cânticos que os irmãos têm, né? E a congregação ir aprendendo a cantar aqueles cânticos, né? Ter ali, de repente, né, que nem o pastor Abuchaim fazia, gravava aquelas fitas com aqueles cânticos, aquele monte de corinho e distribuía para os irmãos aprenderem a cantar a palavra, a cantar as canções. Isso é importante para o novo convertido, né? E até mesmo quando, né, nasce um cântico novo na congregação, o Senhor visita um irmão e aquele irmão compõe uma canção nova, juntar os irmãos, né, cantar junto com os irmãos, ensinar os irmãos a cantar. Tudo isso, irmãos, é precioso, louvável, maravilhoso e importante. Outra coisa, também ainda nesse aspecto de ouvir, sabe? Sempre que a gente tá aí, vamos dizer, vou usar essa palavra, que eu acho que essa palavra ela é importante, desocupado, ou, né, no momento de entretenimento, ou seja, no momento de lazer. Eu, por exemplo, né, meu momento de lazer, eu gosto de mexer com cozinha, gosto de cozinhar, fazer alguma comida, alguma coisa. E nesse tempo, tem algumas músicas, algumas canções que eu aprecio ouvir, sabe? Mas são algumas, e bem selecionadas mesmo, por causa de todas essas questões da letra, da poesia, da verdade bíblica, sabe? Então, você ouvir isso é gostoso, você ouvir a verdade da palavra de Deus, ela ter reafirmada no teu coração, né? Você ouvir, né, cânticos espirituais, experiências espirituais, é muito maravilhoso isso, irmãos. Mas nós precisamos ser seletivos, por quê? Porque nós temos que entender que isso é algo que nós fazemos para nós, é para a nossa alma, é para o nosso entendimento, é para o nosso coração, é para o nosso conhecimento, é para a nossa edificação. Isso não é louvor, isso não é adoração, isso não é hino ao Senhor.
Hino ao Senhor é para ser cantado, cantado. O Senhor, ele recebe um hino quando você canta ele. Quando você louva o Senhor, né? Individualmente lá na sua casa, quando você louva o Senhor, não é quando você ouve um hino, não. É quando você louva o Senhor. Então, aquela canção, ela chega até o Senhor. E isso é maravilhoso para nós. Porque quando nós cantamos de coração ao Senhor, aquela canção, ela chega ao Senhor. E o nosso coração se alegra, porque aquela canção, ela não só toca o coração do Senhor, mas ela nos traz a presença do Senhor. E isso é um tesouro perdido que a igreja tem colocado de lado. Como nós precisamos da presença do Senhor para passar pelas tribulações, pelas aflições, pelas batalhas que nós encontramos na vida, né? Uma outra questão, irmãos, que é fundamental nós compreendermos ainda nesse aspecto de usar os hinos não para o Senhor, usar os hinos, né? Nós precisamos aprender, né, a cantar a palavra, a poetizar a palavra para ensino. Sim, para ensino. Tem um versículo, eu quero ler já para os irmãos, né, para os irmãos verem a clareza desse texto, que está lá em Colossenses, capítulo 3, o versículo 16. Vamos dar uma olhadinha nesse texto, só para os irmãos compreenderem o que eu estou tentando dizer para os irmãos. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Irmãos, aqui é um dos lugares nas Escrituras onde o termo, a palavra, está no original, o logos, que representa a palavra escrita de Deus. Nós temos a palavra escrita, né, o logos, e nós temos um outro termo, né, o rema, que é a palavra revelada. Aqui o termo é logos, a palavra escrita. Então está escrito assim, olha, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Olha, irmãos, aqui o texto é muito claro, né? Ele fala que nós temos que ser cheio do Logos de Cristo. Ou seja, a palavra escrita precisa encher a nossa mente, precisa encher o nosso coração, precisa encher a nossa vida. E então, essa palavra escrita, que encheu o nosso coração, encheu a nossa mente, encheu a nossa vida, agora ela vai poder ser usada para ensinar e admoestar uns aos outros. Mas de que maneira que ela vai ser ensinada? De maneira poética, de maneira cantada. Como nós precisamos fazer isso, irmãos? Como nós precisamos fazer isso, principalmente para as nossas crianças? Sabe, quando nós tivermos condição de ministrar as nossas crianças de maneira poética, nós vamos ministrar o coração delas. Quando nós aprendermos a ensinar as verdades da palavra de Deus para os nossos filhos cantando, eles desde pequenino vão aprender a cantar aquelas verdades tão maravilhosas. E isso, irmãos, é maravilhoso e nós precisamos fazer. Uma outra questão que eu também preciso deixar para os irmãos, o tempo voa, né, irmãos? Meu Deus, mas eu preciso deixar para os irmãos, porque essa questão também é muito importante, sabe? É com respeito aqueles hinos, aqueles cânticos que nós faremos ou usaremos para evangelizar os ímpios. Sim, nós vamos cantar em direção aos perdidos. Isso não é adoração, não é louvor, mas é cântico espiritual, né? Nós temos nos hinários antigos muitos cânticos espirituais que foram feitos em direção aos homens. Ô, irmãos, nós vamos encontrar salmo em direção aos homens. Nós vamos encontrar a maioria dos provérbios em direção aos homens. Então, não existe nenhum pecado nisso, irmãos, e nós precisamos aprender a usar, né, os cânticos espirituais, a poesia, a música verdadeira, bíblica, para ensinar, para admoestar, para evangelizar. Então, se nós fizermos uma reunião evangelística, né, que nem aqui em Londrina, nós estamos buscando resgatar isso daí. Porque nós colocamos na nossa cabeça que não deve fazer reunião evangelística. Eu não sei de onde nós tiramos isso. Porque isso não vem das Escrituras.
Nós descobrimos, né, lá em Atos dos Apóstolos, que as primeiras reuniões elas eram evangelísticas, que o objetivo daquelas reuniões era que Jesus fosse conhecido dos perdidos. Então, os irmãos iam aqui, iam ali, iam lá, com essa finalidade de pregar o evangelho. E nós precisamos que o Senhor resgate isso no nosso meio, sabe? Que a gente venha ver a importância da igreja evangelizar. Sabe? É muito importante isso, é muito urgente isso, sabe? E nessas reuniões evangelísticas, então, nós poderemos e deveremos usar alguns cânticos que falam da palavra de Deus, que falam da condenação, que falam do pecado, que falam do amor, que falam do perdão, antes mesmo de algum irmão trazer algum testemunho, alguma pregação. Por quê? Porque essas canções, elas costumam, sabe, preparar o coração do perdido para ele ouvir o evangelho. Elas costumam quebrar aquelas barreiras que a gente não consegue quebrar com doutrina, para que aquelas pessoas estejam abertas para ouvir a doutrina. Então, irmãos, isso nós vamos encontrar na palavra e nós temos liberdade para isso, sabe? Quer ver? Eu vou pegar só um salmo para os irmãos verem a clareza do que eu estou falando para os irmãos. O salmo que me salvou. Fui salvo por esse salmo. Prestem atenção aqui que você vai ver que esse salmo, ele não foi escrito para louvar a Deus. Esse salmo foi escrito para salvar o pecador. Eu sou experiência viva disso, irmãos. O Senhor me salvou com esse salmo. Então, eu vou ler ele para vocês. Olha só. Salmo de número 37. Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o sol do meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e deleitarão na abundância de paz. Ô, irmãos, eu podia continuar, mas não precisa. Eu acho que é suficiente para os irmãos verem que não existe pecado nisso. Nós precisamos usar os salmos, os hinos, os cânticos espirituais para ensinar e para admoestar, conforme a palavra de Deus. Esse é um dos aspectos dos cânticos, dos hinos. Um segundo aspecto dos cânticos, que eu também preciso, pelo menos, pincelar aqui com os irmãos, um segundo aspecto diz respeito a nós mesmos, sabe? Ao eu. Você consegue entender isso? Nós precisamos ter comunhão com Deus. E isso, irmãos, eu vou dizer assim, isso deve ser principalmente na nossa vida individual. Mas até mesmo na reunião da igreja não existe problema algum, sabe, de ir numa reunião de estudo bíblico, de numa reunião, sabe, de oração, né? Nós nos lembrarmos do quanto que nós precisamos do Senhor, nós nos voltarmos para a alma, nos voltarmos para dentro, para a gente encontrar com o Senhor lá dentro. Alguns irmãos sofrem nas reuniões porque fica preocupado com o que o outro está pensando, com o que o outro está fazendo, com, né, como que o outro está dirigindo. Irmãos, nós precisamos se livrar disso, sabe? Nós não podemos ser tangidos por aquilo que é de fora. Nós precisamos ser guiados de dentro para fora. E, sabe, existem alguns salmos que têm essa finalidade de nos levar para dentro. Agora, nenhum regenerado consegue ter comunhão consigo mesmo muito tempo. Não. Todas as vezes que nós nos voltamos para dentro, a finalidade é uma só, sabe? A finalidade de voltar-se para dentro é ver a grandeza da nossa falência e a glória daquele que vive dentro de nós. Encontrar o Senhor no nosso espírito. Isso é maravilhoso. E também vamos encontrar uma infinidade de cânticos espirituais, né, de hinos que vai nos ajudar a isso. Mas eu não vou tomar nenhuma canção conhecida nossa agora, não, senão não vai dar tempo. Eu vou usar a palavra porque é mais fácil. Né? Então, nós vamos pegar um salmo
que mostra isso de uma maneira bem clara, e eu acho que ele vai ser o suficiente para os irmãos compreenderem. Mas depois, com calma, os irmãos vêm e passeiam por esse livro. E como que os irmãos vão ver quantos e quantos e quantos nós encontramos, né, nessa mesma base? Salmos para nós. Salmos para nós. Vamos lá. Deixa eu pegar o primeiro aqui. Salmo 103. Salmo 103, ele vai dizer assim, ó. Bendize, ó, minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó, minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Você viu aqui, irmãos? Como que esse salmo é voltado para a alma, voltado para o eu, né? Voltado para dentro. Existem muitos salmos assim. Salmo 121 também é assim. Ele diz assim, ó, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Né? E já desperta lá dentro, né? Da onde vem o socorro? Né? Da onde vem o socorro? Aleluia! Vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Né? Bendito seja o Senhor. Então nós vamos encontrar canções para a alma. São essas, irmãos, aquelas canções que nós podemos cheirar. Viu? Essas aí. Essas são bênção, porque elas nos levam direto à presença do Senhor. Então, quando você ouve uma canção que lembra a tua alma, quem é o teu Senhor, irmão, essa canção ela vai ajudar você a ir aos pés do Senhor. Mas não fica só ouvindo, não. Canta, você mesmo, canta essa canção para a sua alma. É importante isso, irmãos, você cantar para a sua alma, quão fraca ela é, quão carente ela é, quão necessitada ela é. É importante você cantar para a sua alma, quão grande é o Senhor, quão poderoso é o Senhor, quão gracioso é o Senhor. É importante você cantar para a tua alma as verdades da palavra de Deus, pelas quais você veio a crer. É importante você cantar para a sua alma as promessas de Deus, reservadas por toda a eternidade. Irmãos, isso que eu estou falando aqui, sabe, não é nada para massagear o ego, não é nada relacionado com essas músicas que estão sendo feitas hoje aí para exaltar o homem, para engrandecer o homem. Essas coisas não servem para nada, porque dentro de nós, na carne, não tem nada que presta. Mas quando nós cantamos as verdades da palavra para a nossa alma, nós estamos ministrando para que a própria vida de Cristo cresça em nós. É muito precioso. Então, o cristão, ele precisa, sabe, gastar tempo fazendo isso. Precisa mesmo. É maravilhoso, irmãos. Sabe, a gente sai da mesmice. A gente vive uma vida alegre quando a gente vive assim, louvando o Senhor, ou cantando a palavra, ou cantando a doutrina, cantando as verdades, né? Admoestando e ensinando nossos filhos com as canções, né? Evangelizando através de canções. Irmãos, quão maravilhoso é isso. Sabe, nesses dias que eu estava aí com meu pai internado na UPA, aí em Ariquemes, entrou uma irmãzinha com suspeita de Covid e foi colocada num lugar onde eu não tinha acesso a ela de imediato, ela estava longe. E eu vi o desespero dela lá, sabe? E, assim, eu não tinha muito o que fazer para alcançar ela lá. E aí o Senhor me deu uma canção. E eu comecei a cantar aquela canção. E já no segundo refrão, a irmã começou a cantar lá também. E aí eu terminei aquela, cantei outra, cantei outra, cantei outra. E depois, né, a gente fez amizade, depois eu tive acesso a ela, pude orar com ela. E foi uma experiência muito maravilhosa. Mas, assim, depois que a irmã estava sarada, que a gente se encontrou, ela falou para mim assim que ela estava perdidinha, que ela tinha certeza que ela estava desamparada, que ela ia morrer, que não tinha mais saída para ela. E quando ela começou a ouvir aquela canção que eu estava cantando, aquela canção atingiu ela e ela rapidinho voltou para o Senhor. Rapidinho voltou para o Senhor, foi restaurada no Senhor. Uma bênção, irmãos. Então nós precisamos disso, aprender essas coisas do Senhor. Porque a música, os hinos, né, a palavra de Deus, a poesia da palavra de Deus, ela atinge o coração. Isso é importante. Nós vamos agora para a parte principal, né? Porque se nós pegarmos a Bíblia
todas as canções da Bíblia, nós vamos ver que 90%, né, 90% é para Deus. É para Deus. Em diversos aspectos, mas é para Deus. Então, nós vamos ter nossas reuniões, por exemplo, né? Eu falei da reunião de evangelização, mas nós temos também as reuniões de oração, as reuniões de ministração da palavra, que são reuniões importantes, e nós precisamos aprender isso pela palavra, que nós não podemos chegar de qualquer jeito. Nós não podemos fazer, por exemplo, numa reunião de oração, uma constante lamentação. Não, nós precisamos sim chorar, lamentar numa reunião de oração. Mas nós precisamos entrar numa reunião de oração com louvores. Sim, com gratidão. O Salmo 100 fala isso. Olha só o que diz o Salmo 100. Salmo 100, versículo... Vou começar do versículo 1. Diz assim, ó, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Então, nós podemos dizer assim que numa reunião de oração, quando nós nos reunimos para orar, não é porque nós estamos ali reunidos para orar, que nós não podemos começar essa reunião orando a Deus, colocando, né, o nosso foco no alto, com gratidão. Olha só, quando os discípulos falam para o Senhor assim, Senhor, ensina-nos a orar, né? Os discípulos de João oram, os fariseus oram, ensina-nos a orar. O que o Senhor fez? Então, se nós pegarmos a oração que o Senhor colocou ali como modelo para que os irmãos aprendessem a orar, ela começa com adoração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Sim, isso é uma expressão de adoração, isso é uma expressão de louvor, né? Ela começa com adoração e ela termina com adoração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Né? Ou seja, nós precisamos mesmo na reunião de oração, entrar na presença do Senhor com gratidão. Pai nosso, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é cuidadoso, como o Senhor é bendito. Então, irmãos, o louvor, ele encontra um lugar tão precioso para as nossas reuniões de orações, né? Nós podíamos começar e terminar as nossas reuniões de oração corporativa da igreja, com louvor. Até mesmo a nossa oração individual, quando a gente entra no quarto, fecha a porta e vai se ajoelhar, nós podíamos começar e terminar com louvor, com adoração, engrandecendo o nome do Senhor. Sabe, esse novo cântico que o Senhor colocou na nossa boca é para Ele, é um hino de louvor ao nosso Deus. Esse é o principal. Os outros são coisas secundárias. Agora nós estamos falando daquilo que é principal, tanto na nossa vida individual, quanto na nossa vida coletiva. Né? Nós fomos salvos para isso, fomos chamados para isso. Sabe, não existe nada mais importante para nós oferecermos a Deus na vida da igreja do que o louvor. Não existe nada mais importante para nós oferecermos a Deus na nossa vida individual como cristão do que o louvor. Nada, sabe? Nas ofertas, o serviço, nada se compara ao louvor. Por isso, nós não podemos tratar esse assunto de qualquer maneira. Sabe, às vezes nós ficamos tão aficionados por estudo bíblico, realmente, estudo bíblico é bom para nós. Como é bom sentar e estudar a palavra de Deus. Mas nós não podemos fazer da reunião da igreja uma sala de aula. Não, irmãos, nós precisamos entrar na presença do Senhor, sempre com louvor, com gratidão, com adoração, porque a base que nós temos para entrar lá é o sangue de Cristo. Né? É o amor de Deus derramado por nós no Calvário. Né? Quando nós nos reunimos aos pés do Senhor. E quando nossos olhos são abertos para ver que aqueles pés estão perfurados por causa da nossa injustiça, da nossa ingratidão, que aquelas mãos estão marcadas com o preço de amor que foi pago por cada um de nós. O que isso deve produzir em nós, irmãos? Tenha certeza que se o Espírito Santo estiver na direção, nós seremos levados a agradecer, a engrandecer aquele
que é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. Então, né, nós vamos apreciar o Senhor, entrar na presença dele e se assentar para ouvir a sua palavra com os nossos corações cheios de alegria. E então o pregador vai poder nos exortar, nos instruir, nos repreender, e a palavra vai cair no terreno certo. Não é verdade? E eu também penso que as nossas reuniões de estudo da palavra também poderia terminar com um cântico de consagração, de entrega, de rendição. Nós temos que aprender a fazer isso coletivamente. Isso nos faz um povo alegre, um povo feliz, um povo satisfeito com o Senhor. Não estou falando de emocionalismo, irmão, não estou falando disso, não. Estou falando de satisfazer a nossa alma regenerada, com louvores ao nosso Deus, educar a nossa alma a amar, a adorar, a engrandecer o nosso Senhor, né? Um menino apaixonado, o que ele faz? Ele não fica o tempo inteiro pendurado no telefone, falando para aquela moça como ela é bela, como que ela é agradável, como que é bom ouvir, como que é bom falar. Poxa vida, irmãos, isso é um relacionamento de amor, isso é o que produz um relacionamento de amor. O nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento de professor e aluno, é um relacionamento de amor. Por isso, nós devemos, mesmo nos estudos bíblicos, sabe, entrar na presença do Senhor com louvor. Com louvor. Que precioso é isso, né? As nossas reuniões de oração, nós podemos orarmos louvando. Né? O Salmo 51 é isso. Vocês já viram o Salmo 51, a grandeza do Salmo 51? Vamos dar uma olhadinha nele? Ainda tem uns 10 minutinhos. Então vamos olhar para o Salmo 51. Salmo 51. Olha que graça, meus irmãos, esse salmo. Esse é um salmo endereçado a Deus, como a grande maioria dos salmos. E as expressões e adorações que nós vamos encontrar em toda a Bíblia é endereçado a Deus, né? E ele começa assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, esse é um salmo direcionado a Deus. É assim que nós fazemos, né? E eu vou caminhar para a conclusão falando daquilo que talvez seja aquilo que é mais importante para nós no que diz respeito ao louvor e adoração, que é quando nós nos reunimos para partir o pão junto, né? Porque no reunir do partir do pão, nós colocamos de lado as nossas petições, nós colocamos de lado as nossas necessidades, nós colocamos de lado a necessidade dos pecadores, nós colocamos tudo de lado, na verdade, nós colocamos o Senhor ali no centro, e então nós nos assentamos aos pés do Senhor, para fazer o quê? Para honrar, para adorar, para bendizer o nome do Senhor, para lembrar da sua obra gloriosa no Calvário. E como que nós devemos fazer isso? Com louvor, bendizendo, engrandecendo esse nosso Senhor tão maravilhoso, né? Ultrapassando o limite entre o louvor e a adoração. Porque eu vou falar uma coisa para você aqui hoje. Semana que vem nós vamos entrar num outro aspecto também muito importante sobre essa condição. Mas isso eu quero deixar hoje para você aqui. Está escrito que todo ser que respira louva o Senhor. Ou seja, o louvor, ele é algo que está aberto para toda a criação. Toda a criação tem essa condição de louvar o Senhor. Mas, irmãos, eu preciso também dizer para você que Deus, o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sabe, adoração é para regenerado. Adoração é para filho de Deus, é para nascido de Deus. E esse termo adoração, sabe, que eu não estou falando só de música, porque esse termo adoração vai muito além da música. É quando você se dobra de dentro para fora, diante do Senhor, e deixa Ele, somente Ele, ser honrado em tudo na sua vida. Sabe, é para isso que nós nos reunimos para o partir do pão. É para adorar o Senhor, é para avançar esse limite do louvor até a adoração. E todas as vezes, irmãos, que nós atingimos, sabe, isso. O que eu estou dizendo, irmãos? Não estou falando que é alguma coisa que nós produzimos com a nossa carne, não. Na verdade, nós já recebemos isso. Mas todas as vezes que coletivamente nós atingimos isso,
nós experimentamos a mesma realidade que aquele sacerdote experimentava quando ele queimava aquele incenso sagrado, que nós vemos lá no começo, em Êxodo. Aquele incenso, sabe aquele incenso que era oferecido só para Deus? Então o sacerdote, ele tinha o prazer de se deliciar com aquele perfume na presença de Deus. Quando ele saía de lá, ele sabia que ele jamais encontraria outro perfume como aquele, em lugar algum, só na presença do Senhor. Assim também, quando nós adoramos em espírito e em verdade, principalmente na nossa adoração coletiva, irmãos, ainda que nós experimentamos isso como indivíduos também, porque quando nós oferecemos um perfume sagrado aos narizes do nosso Deus, adorando o Pai, o Filho, o Espírito, de modo genuíno e verdadeiro, nós experimentamos o verdadeiro sentido da nossa existência, a verdadeira alegria, o prazer que excede tudo em todo lugar. Então, irmãos, quando os santos provam essas verdades, irmãos, nós vivemos vida muito diferentes. Hoje, sabe, o povo de Deus está emburrado, está ranzinza, está chateado, está triste, está bravo, porque, infelizmente, nós temos negligenciado esse chamamento que nós temos. Irmãos, a oração tem prazo para acabar, sabia? Vai chegar um momento que a gente não vai precisar orar mais. Vai, daqui a pouco a gente não precisa orar mais. Irmãos, entenda isso, sabe? Estudo da palavra, reunião de ensino, aprendizado bíblico, tem prazo de validade também. Daqui a pouco, nós não vamos precisar mais estudar nada, nós vamos conhecer ele como ele é. E sabe qual que vai ser o resultado disso? Nós estaremos diante dele com um cântico novo, adorando o Rei, adorando o Glorioso, louvando, exaltando e engrandecendo o Senhor, com uma multidão de santos e anjos por toda a eternidade. Então, irmãos, louvor não é coisa secundária, louvor não é qualquer coisa, louvor é um modo novo e vivo de hoje, eu e você, experimentarmos as virtudes da era vindoura. Possa o Senhor continuar falando aos nossos corações. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo juntos. Queremos te agradecer pela tua palavra. Quanto é maravilhosa a tua palavra. Quanto é maravilhosa a tua palavra. Esse chamamento, Senhor, é um chamamento para a igreja. O Senhor nos chamou para o louvor da glória da sua graça. Ensina os meus irmãos que nesse momento estão ouvindo essa palavra a darem o lugar devido ao louvor, à adoração, aos cânticos espirituais, na vida individual e na vida da igreja. Ajuda os irmãos, Senhor, a treinarem juntos, a ensaiarem, a conhecerem bem as letras dos seus cânticos, para que nas reuniões ninguém fique preocupado com o projetor ou com o caderno, mas cada santo possa fechar os seus olhos e cantar com o coração hinos ao Senhor. Capacita meus irmãos, Senhor, a pegar toda a música que eles têm acesso no dia a dia e comparar com as verdades das Escrituras e lançar fora, bem longe, Senhor, todo o hino cheio de heresia, cheio de erro, todas aquelas canções, Senhor, que nos levam para longe da verdade, todas aquelas canções que exaltam o homem, que trata do ego, o Senhor, livra-nos de todas essas coisas, por misericórdia, Senhor, por misericórdia, e nos ajuda como igreja, Senhor, a restaurarmos esse altar de incenso, de cheiro suave das tuas narinas, a termos restaurado, Senhor, o lugar da tua presença de tal maneira, Senhor, que quando aquelas pessoas que ainda não creem no Senhor surgirem em nossas reuniões, eles tenham que admitir que Deus está no nosso meio. Oh, Senhor, bendito seja o teu nome. Nós te agradecemos por esse glorioso privilégio, Senhor, e pedimos a ti, não permita que esse ensino fique só nas nossas mentes, mas nos constranja, Senhor, a uma vida prática de cânticos espirituais, de louvor e adoração na tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que ouvem menos e cantam mais, porque nós sabemos que o Senhor tem prazer em ouvir a nossa voz. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a fazer isso juntos. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.